O Exorcista, capítulo 4. Ela recebeu os convidados com um conjunto verde-limão de calça e blusa de mangas compridas e boca de sino. Os sapatos eram confortáveis e refletiam sua esperança para aquela noite. A primeira a chegar foi a médium famosa, Mary Jo Perry, acompanhada de seu filho adolescente, Robert. E o último foi o padre Dyer, de rosto corado. Ele era jovem e baixo, com olhos espertos atrás de óculos de aros grossos. Na porta, ele se desculpou pelo atraso. Não conseguia encontrar a gravata adequada, explicou a Chris de modo inexpressivo. Ela o encarou sem entender, mas acabou rindo. A depressão que a acompanhara ao longo do dia começou a se dissipar. As bebidas fizeram efeito. Às 21h45, todos os convidados estavam espalhados pela sala de estar, jantando e envolvidos em animadas conversas. Chris serviu-se no buffet e procurou a Sra. Perry pela sala. Ali, num sofá ao lado do padre Wagner, o reitor jesuíta, Chris havia conversado com ele brevemente. Ele era careca, tinha pintas na cabeça e uma atitude gentil, porém séria. Chris se aproximou do sofá e sentou-se no chão de frente para a mesa do centro, enquanto a médium ria com júbilo. Pare com isso, Mary Jo, disse o reitor enquanto levava uma garfada de curry à boca. Sim, pare com isso, repetiu Chris. Oi? O curry está delicioso, disse o reitor. Não está apimentado demais? Não, de jeito nenhum. Está no ponto certo. Mary Jo está me contando que ouviu falar num jesuíta que também era médium. E ele não acredita em mim, disse ela sorrindo. Distingo, corrigiu o reitor. Eu só disse que era difícil de acreditar. Está dizendo que era um médium de verdade? Perguntou Chris. Claro que sim, respondeu Mary Jo. Ele até levitava. Eu faço isso todas as manhãs, disse o jesuíta baixinho. Está dizendo que ele realizava sessões espíritas? Perguntou Chris à Sra. Perry. Pois é, ele era muito famoso no século XIX. Na verdade, talvez tenha sido o único espiritualista de seu tempo que nunca foi acusado de fraude. Como eu disse, ele não era um jesuíta, comentou o reitor. Era sim, retrucou a médium rindo. Quando completou 22 anos, ele se uniu aos jesuítas e prometeu não trabalhar mais com médium. Mas foi expulso da França logo depois de uma sessão espírita que realizou nas Tulhérias. Sabe o que ele fez? No meio da sessão, ele contou à imperatriz que ela estava prestes a ser tocada pelo espírito de uma criança que estava se materializando ali. E quando eles acenderam todas as luzes, viram-no encostando o pé descalço no braço da imperatriz. Dá para imaginar uma coisa dessas? O jesuíta sorriu ao pousar o prato na mesa. Não me peça descontos nas indulgências, Mary Jo. Vamos, toda a família tem uma ovelha negra. Compensamos com os papas Médici. Sabem, tive uma experiência espírita certa vez. Começou Chris. O reitor a interrompeu. Está dizendo uma confissão? Chris sorriu. Não sou católica. Bem, os jesuítas também não são, provocou Perry com um sorriso. Calúnia dominicana, retrucou o reitor. Então dirigindo-se a Chris. Desculpe-me, minha cara. O que dizia? Bem, eu só pensei ter visto alguém levitar uma vez. No Butão. Ela contou a história. Vocês acham possível? Perguntou ela. De verdade? Quem sabe? Respondeu o reitor jesuíta. Como saber como funciona a gravidade? Ou a matéria, nesse caso? Quer minha opinião? Perguntou a Sra. Perry. Não, Mary Jo, disse o reitor. Fiz voto de pobreza. Eu também,
murmurou Chris. O que você disse? Perguntou o reitor, inclinando-se para a frente. Ah, nada. Na verdade, quero perguntar algo a você. Sabe aquela casinha atrás da igreja? Disse Chris, apontando na direção. A Santíssima Trindade? Perguntou ele. Sim, essa. O que acontece lá? Bem, é onde ocorre a Missa Negra, respondeu a senhora Perry. Missa o quê? Missa Negra. O que é isso? Ela está brincando, avisou o reitor. Sim, eu sei, insistiu Chris, mas eu sou burra. O que é a Missa Negra? Bem, basicamente é uma imitação da missa católica, explicou o reitor, mas está ligada à adoração ao mal. Minha nossa, existe algo assim? Não sei bem, mas já ouvi uma estatística de que cerca de 50.000 missas negras são realizadas todos os anos em Paris. Está dizendo que isso acontece atualmente? Perguntou Chris. Foi o que ouvi dizer. Sim, claro, revelado pelo serviço secreto jesuíta, brincou a senhora Perry. Não, nada disso, respondeu o reitor. Foram as vozes da minha cabeça. As mulheres riram. Olha, em Los Angeles, disse Chris, ouvimos muitas histórias a respeito de cultos das bruxas. Sempre fico imaginando se ocorrem mesmo. Bem, como eu disse, não há como saber, mas vou dizer quem deve saber. Joey Dye. Onde está ele? O reitor olhou ao redor. Ah, bem ali, continuou ele, com um aceno de cabeça na direção do padre, que estava perto do buffet, com as costas para ele, servindo-se novamente. Joey! O jovem padre se virou com um rosto impassível. O senhor me chamou, grande reitor? Ele gesticulou para ele para que ele se aproximasse. Só um segundo, respondeu Dai, virando-se para voltar a atacar o curry e a salada. Esse é o único duende do clero, disse o reitor com simpatia, bebericando o vinho. Eles viram alguns casos de profanação da Santíssima Trindade na semana passada, e Joey disse algo a respeito de um deles, relembrando algumas coisas que eles faziam na Missa Negra. Por isso, acredito que saiba algo sobre o assunto. O que aconteceu na igreja? Perguntou Mary Jo Perry. Ah, é muito nojento, disse o reitor. Vamos lá, já terminamos de comer. Não, por favor, é muito ruim. Vamos, conte. Está dizendo que não consegue ler minha mente, Mary Joy? Perguntou ele. Ah, eu poderia fazer isso, respondeu ela sorrindo, mas acredito que não sou digna de entrar nesse templo tão sagrado. Bem, é realmente terrível, insistiu o reitor. Ele descreveu as profanações. No primeiro dos incidentes, o sacristão idoso da igreja havia encontrado um monte de excrementos humanos na toalha do altar, bem diante do templo. Nossa, isso é realmente nojento, disse a senhora Perry, fazendo uma careta. Bem, a outra é ainda pior. Então, o reitor empregou indiretas e um ou dois eufemismos para explicar como um enorme falo esculpido em argila havia sido encontrado colado à estátua de Cristo no altar. Nojento, não? Concluiu ele. Chris percebeu que a médium estava realmente enojada quando disse: Ah, chega! Já me arrependi de ter perguntado. Vamos mudar de assunto. Não! Estou fascinada, disse Chris. Sim, claro. Sou um ser humano fascinante, disse alguém. Era Daya, segurando um prato cheio de comida. Ele se aproximou de Chris e disse solenemente: Escutem, esperem um minuto, já volto. Estou tendo uma conversa muito interessante com o astronauta. Sobre o quê? Perguntou o reitor. Daya olhou para ele, seus olhos inexpressivos atrás dos óculos, e respondeu: Primeiro missionário na Lua? Todos, menos Daya, começaram a rir. Sua técnica para arrancar risos consistia em manter a seriedade. O senhor tem o tamanho certo, comentou a senhora Perry. Eles poderiam colocá-lo dentro da ogiva. Não, eu não, retrucou o jovem padre, corrigindo a mulher de modo sério. Estou tentando abrir caminho para Henry, explicou ao reitor e se virou para as mulheres. É o reitor da disciplina no campus. Não tem ninguém lá em cima.
e é assim que ele gosta, prefere a tranquilidade. Ainda sério, Dyer olhou para o outro lado da sala, onde estava o astronauta. Com licença, disse e se afastou. A senhora Perry disse: gosto dele. Eu também, concordou Chris. Então virou-se para o reitor. Você não me disse o que aconteceu naquela casa? Um grande segredo? Quem é o padre que eu sempre vejo ali? Que parece um boxeador. Sabe de quem estou falando? O reitor assentiu, baixando a cabeça. É o padre Carras, disse ele com a voz baixa e um sinal de arrependimento. Pousou a taça na mesa e a girou. Recebeu um baque ontem à noite. Coitado. O que houve? Perguntou Chris. Sua mãe faleceu. Chris teve uma estranha sensação de pesar, que não conseguia explicar. Puxa, sinto muito, ela disse baixinho. Parece que ele está passando por um momento terrível, continuou o jesuíta. Pelo visto, ela estava morando sozinha e creio que já estava morta havia vários dias quando foi encontrada. Nossa, que horror! Exclamou a senhora Perry. Quem a achou? Perguntou Chris, franzindo a testa. O dono do prédio onde ela morava. Acho que ela estaria lá até agora se... Bem, se os vizinhos não tivessem reclamado do rádio ligado o tempo todo. Que triste, disse Chris. Com licença, senhora. Chris olhou para frente e viu Cal, que estava segurando uma bandeja com licores e taças finas. Claro, coloque ali, Cal. Está ótimo. Chris sempre oferecia licor aos seus convidados e ela própria os servia. Assim, ela garantia um toque de intimidade que poderia estar faltando. Bem, vejamos. Vou começar por vocês, disse ela ao reitor e à senhora Perry. Ela serviu os dois, depois caminhou pela sala, perguntando o que os convidados queriam beber. Quando terminou, os grupos haviam se mesclado, menos Dyer e o astronauta, que pareciam entretidos na conversa. Não sou um padre de verdade. Chris ouviu Dyer dizer com seriedade, com o braço no ombro do astronauta. Sou, na verdade, um terrível rabino de vanguarda. Chris estava ao lado de Ellen Clary, conversando sobre Moscou, quando ouviu uma voz estridente vindo da cozinha. Ai meu Deus, Burke! Ele gritava obscenidades a alguém. Chris pediu licença e foi correndo para a cozinha, onde Danny estava agarrando Cal enquanto Sharon tentava separá-los. Em vão. Burke! Exclamou Chris. Pare! O diretor a ignorou e continuou a briga, com saliva acumulada nos cantos da boca, enquanto Cal se recostava na pia, sem nada dizer, braços cruzados e expressão séria, os olhos fixos em Danny. Cal! Gritou Chris. Pode sair daqui? Saia! Não está vendo como ele está? Mas o suíço só se mexeu quando Chris o empurrou na direção da porta. Porco nazista! Gritou Danny quando Cal se afastou. Então se virou para Chris e, esfregando as mãos, perguntou: E aí, o que tem de sobremesa? Sobremesa? Chris bateu na testa com a palma da mão. Olha, estou com fome, resmungou Danny, petulante. Chris virou-se para Sharon. Dê comida a ele. Preciso colocar Regan na cama. E pelo amor de Deus, Burke, dá para se comportar? Há padres aqui. Danny franziu a testa e demonstrou um repentino e aparentemente verdadeiro interesse no olhar. Ah, você notou isso também? Perguntou ele, sem malícia. Chris inclinou a cabeça e suspirou dizendo: Para mim chega! E saiu da cozinha. Ela foi ver como Regan estava na sala de brinquedos, onde a filha havia permanecido o dia todo e a viu brincando com o tabuleiro Ouija. Parecia triste, distraída, distante. Bem, pelo menos não está agressiva, pensou, e, na esperança de distraí-la, levou-a para a sala de estar e começou a apresentá-la a seus convidados. Nossa, como ela é linda! Exclamou a esposa do senador. Regan reagiu de modo estranhamente bem, exceto com a senhora Perry, com quem recusou-se a falar ou dar um aperto de mão, mas a médium fez graça da situação. Ela sabe que sou uma fraude.
disse sorrindo e piscando para Chris. Mas então, como se checasse sua pulsação, ela segurou o braço de Regan com delicadeza, franziu a testa. A menina se afastou e lançou um olhar raivoso para a mulher. Ah, ela deve estar cansada, disse a Sra. Perry de modo casual, mas continuou a olhar para Regan de modo intenso e com uma ansiedade incompreensível. Ela está um pouco incomodada, disse Chris, desculpando-se. Olhou para Regan. Não é mesmo, amor? A filha não respondeu. Permaneceu olhando para o chão. Não havia mais ninguém para Regan conhecer, exceto o senador e Robert, o filho da Sra. Perry, e Chris achou que seria melhor não apresentá-la a eles. Levou a filha para a cama e a cobriu. Você acha que vai conseguir dormir? Perguntou Chris. Não sei, respondeu Regan distraída. Estava deitada de lado e olhava para a parede com um olhar distante. Quer que eu leia um pouco para você? A menina balançou a cabeça. Certo, tente dormir. Chris se inclinou para a frente e a beijou. Depois caminhou até a porta e apagou a luz. Boa noite, querida. Chris estava quase do lado de fora do quarto quando Regan disse baixinho. Mãe, o que tem de errado comigo? Parecia assustada. Seu tom de voz era desesperado, exagerado para a sua situação. Por um momento, Chris sentiu-se abalada e confusa, mas logo se recompôs. Bem, eu já disse, Riggs, são os nervos. Você só precisa tomar aquele remédio por algumas semanas e já vai melhorar. Agora tente dormir, querida. Está bem? Não houve resposta. Chris esperou. Está bem? Repetiu ela. Está bem, sussurrou Regan. Chris sentiu-se, de repente, os braços arrepiados. Passou a mão por eles, olhando ao redor. Nossa, como está frio aqui! De onde está vindo essa corrente de ar? Ela se aproximou da janela e conferiu as bordas. Não encontrou nada. Virou-se para Regan. Você está com frio, amor? Não obteve resposta. Chris caminhou até a cama. Está dormindo? Sussurrou. Olhos fechados, respiração profunda. Chris saiu do quarto na ponta dos pés. Do corredor, ouviu uma cantoria e, enquanto descia a escada, viu com alegria que o jovem padre Daya estava tocando piano perto da janela da sala de estar enquanto um grupo reunido ao redor dele cantava. Quando ela chegou, eles tinham acabado de cantar Till You Meet Again. Chris se aproximou do grupo, mas foi logo abordada pelo senador e sua esposa, que seguravam seu casaco e pareciam ansiosos. Já vão embora? Tão cedo? Perguntou Chris. Ah, sinto muito. Tivemos uma noite maravilhosa, querida, disse o senador, mas Marta está com dor de cabeça. Sinto muito. Estou mesmo me sentindo péssima, resmungou a esposa. Não se chateie, Chris. A festa está excelente. Que pena que precisem ir. Ao acompanhar o casal à porta, Chris observou para Daya, ao fundo, perguntar. Mas alguém sabe a letra da música I'll Bet You're Sorry Now? Tóquio? Rose? No caminho de volta à sala de estar, Sharon saiu em silêncio do escritório. Cadê o Burke? Perguntou Chris. Aqui, respondeu Sharon, indicando o escritório. Está dormindo para curar a bebedeira. O que o senador disse a você? Nada, eles simplesmente foram embora. Que bom. Por que, Cher? O que houve? Bem, Burke, disse Sharon suspirando. Baixinho, ela descreveu uma conversa entre o senador e Denning, que disse que parecia haver um pelo pubiano estranho flutuando na minha bebida. Então, ele se virou para a esposa do senador e acrescentou com um tom de voz levemente acusador. Nunca tinha visto um na vida. E você? Chris começou a gargalhar e revirou os olhos quando Sharon descreveu como a reação constrangida do senador havia despertado o lado chicotesco de Denning quando ele expressou sua gratidão sem limites pela existência de políticos, já que, sem eles, não seria fácil distinguir quem seriam os homens de Estado, sabe? E quando o senador lhe deu as costas, irritado, o diretor disse a Sharon todo orgulhoso, viu só? Eu não disse nenhum palavrão,
mas acho que lidei bem com a situação. Chris deu risadas. Bem, deixe-o dormir, mas é melhor você ficar aqui, para o caso de ele acordar, disse ela. Você se importa? Não, claro que não. Na sala de estar, Mary Jo Perry estava sentada sozinha num canto. Parecia preocupada e nervosa. Chris começou a caminhar em sua direção, mas mudou de ideia ao se aproximar de Daya e do piano. O padre interrompeu o que estava tocando e a encarou. Sim, minha jovem, disse ele. O que podemos lhe oferecer essa noite? Na verdade, estamos realizando um especial de novenas. Chris riu com os outros reunidos ali. Pensei que fosse ouvir o que tocam na missa negra, disse ela. O padre Wagner disse que o senhor é um especialista. O grupo ao redor do piano ficou calado, curioso. Não sou, respondeu Daya, tocando algumas teclas levemente. Por que você mencionou a missa negra? Bem, alguns de nós estávamos falando sobre isso. Bem, sobre outras coisas que eles encontraram na igreja, na Santíssima Trindade e... Ah, você se refere às profanações? O astronauta os interrompeu. Ei, alguém pode explicar sobre o que estão falando? Estou perdido. Eu também, disse Ellen Cleary. Daya tirou as mãos do piano e olhou para eles. Bem, foram encontradas profanações na igreja ao fim da rua. Nossa! Como o quê? Perguntou o astronauta. Deixe isso para lá, aconselhou o padre Daya. Digamos que foram algumas obscenidades e pronto. O padre Wagner contou que o Senhor disse a ele que foi algo parecido com o que ocorre na Missa Negra, explicou Chris. Por isso, fiquei tentando imaginar o que acontece nessas celebrações. Olha, não sei muita coisa, respondeu Daya. Na verdade, a maior parte do que sei foi o que ouvi de outro jesuíta no campus. Quem? Perguntou Chris. O padre Carras é nosso especialista nesses assuntos. Chris sentiu-se alerta de repente. Ah, o padre de pele morena da Santíssima Trindade? A senhora o conhece? Não, só de nome. Bem, acho que ele escreveu um artigo sobre isso certa vez. Sabe como é, do ponto de vista psiquiátrico. Como assim? Perguntou Chris. Como assim o quê? Está me dizendo que ele é psiquiatra? Ah, sim, claro. Nossa, sinto muito. Pensei que a senhora soubesse. Queremos saber, por favor, pediu o astronauta de bom humor. O que, afinal, acontece na Missa Negra? Daya deu de ombros. Digamos que ocorrem perversões, obscenidades, blasfêmias. É uma imitação malvada da missa na qual, em vez de adorarem Deus, eles adoram Satã e, às vezes, realizam sacrifícios humanos. Ellen Cleary sorriu brevemente, balançou a cabeça e afastou-se, dizendo: Isso está ficando assustador demais para mim. Chris não deu atenção a ela. Mas como o senhor sabe disso? Perguntou ela ao jovem jesuíta. Ainda que exista algo como a Missa Negra, quem saberia o que ocorre nela? Bem, respondeu Daya, acredito que as informações foram dadas por pessoas que foram flagradas lá e então confessaram. Ah, por favor, o reitor se uniu ao grupo. Essas confissões não valiam nada, Joe. As pessoas foram torturadas. Não, apenas as prepotentes, retrucou Dyer com calma. As pessoas riram nervosas. O reitor olhou o relógio. Bem, preciso ir, disse ele a Chris. Tenho que presidir uma missa às 6 da manhã na capela Dargay. E eu tenho a missa do banjo, disse Dyer sorrindo. Então, arregalou os olhos ao ver algo atrás de Chris e, no mesmo instante, ficou sério. Bem, acho que temos companhia, senhora McNeil. Chris se virou e arquejou ao ver Regan de camisola, urinando intensamente no tapete, enquanto olhava fixamente para o astronauta e dizia, com olhos vazios
e voz sem vida. Você vai morrer lá em cima. Ah, querida! Gritou Chris ao correr em direção à filha com os braços esticados. Ah, Riggs, meu amor, venha, vamos subir. Ela pegou Regan pela mão e, ao afastar-se com a filha, olhou para trás e viu o astronauta pálido. Sinto muito, disse Chris, desculpando-se. Ela está doente, deve estar sofrendo de sonambulismo. Não sabe o que diz. Bem, é melhor irmos embora, ela ouviu Dyer dizer a alguém. Não, fiquem, exclamou Chris. Está tudo bem, voltarei num minuto. Chris parou perto da porta aberta da cozinha, instruindo Willie a cuidar do tapete antes que mandasse e levou a filha ao banheiro de seu quarto, onde lhe deu um banho e trocou sua camisola. Querida, por que você disse aquilo? Perguntou Chris várias vezes, mas Regan parecia não compreender, murmurando coisas sem sentidos com os olhos vazios. Chris a colocou na cama e a menina pareceu adormecer quase imediatamente. A mãe esperou, ouvindo sua respiração por um momento, então saiu do quarto em silêncio. Quando desceu a escada, viu Sharon e o jovem diretor da segunda unidade ajudando Danny a sair do escritório. Eles haviam chamado um táxi e iam colocá-lo de volta à sua suíte no George Inn. Vá com calma, aconselhou Chris quando eles saíram da casa com Danny. Ele estava com os braços sobre os ombros dos dois, quando, inconscientemente, murmurou: "Merda!" E saiu para a neblina em direção ao táxi que o aguardava. Chris voltou para a sala de estar, onde os convidados restantes expressaram sua compaixão quando ela deu um relato breve sobre a doença de Regan. Quando mencionou as batidas e tudo o que a filha fazia para chamar a atenção, percebeu que a médium a observava de modo fixo. Em determinado momento, olhou para ela, esperando que dissesse algo, mas Perry permaneceu calada. Então Chris prosseguiu. Ela sempre foi sonâmbula? Perguntou Dyer. Não, hoje foi a primeira vez, ou pelo menos a primeira vez que eu vi. Então acho que tem a ver com a hiperatividade. O senhor não acha? Ah, eu não sei, disse o padre. Ouvi dizer que o sonambulismo é comum na puberdade, mas ele deu de ombros e hesitou. Não sei, melhor consultar um médico. Ao longo da discussão, a senhora Perry permaneceu calada, observando a dança das chamas na lareira da sala de estar. Igualmente abalado, notou Chris, estava o astronauta, que olhava para a bebida distraído. Ele partiria em missão para a Lua naquele mesmo ano. Bem, tenho a missa para celebrar amanhã, disse o reitor ao se levantar para partir. Com ele, todos se foram. Os convidados se levantaram e agradeceram pelo jantar e pela festa. Na porta, o padre Dyer segurou a mão de Chris, olhou em seus olhos e perguntou: Você acha que há um papel num de seus filmes para um padre muito baixo que sabe tocar piano? Bem, se não houver, disse Chris rindo, inventaremos um para o senhor, padre. Chris se despediu dele, com simpatia. Os últimos a sair foram Mary Jo Perry e seu filho. Chris demorou-se à porta com eles, conversando. Teve a sensação de que a mulher tinha algo a dizer, mas hesitava. Para atrasar a partida, Chris perguntou o que Mary Jo pensava sobre o fato de Regan sempre brincar com o tabuleiro Ouija e sobre sua fixação com o Capitão Howdy. Você acha que pode fazer mal? Perguntou ela. Esperando uma resposta superficial, Chris ficou surpresa quando a senhora Perry franziu a testa e olhou para o chão. Parecia pensativa. Então saiu e se aproximou do filho, que esperava. Quando finalmente levantou a cabeça, seus olhos estavam sérios. Eu o tiraria dela, disse em voz baixa. Ela entregou a chave do carro ao filho. Bobby, ligue o carro. Está frio.
Ele pegou a chave, disse a Chris com timidez que adorava todos os filmes dela e se afastou em direção a um Mustang velho estacionado mais para baixo na rua. Os olhos da médium pareciam sérios. "Não sei o que você acha de mim", disse ela devagar e em voz baixa. "Muitas pessoas me associam ao espiritismo, mas isso não está certo. Sim, acredito que tenho um dom, mas não é oculto. Na verdade, para mim, ele parece perfeitamente natural. Por ser católica, acredito que todos nós temos um pé nos dois mundos. Aquele do qual temos consciência está preso ao tempo, mas de vez em quando uma maluca como eu vê um pouco o pé do outro mundo. E este, acredito, está na eternidade, onde o tempo não existe. E sim, o futuro e o passado são o presente. Então, às vezes, quando sinto um formigamento nesse outro pé, acredito que estou vendo o futuro. Mas quem sabe? Talvez não." Ela deu de ombros. "Na verdade, tanto faz. Agora, o oculto..." Ela parou, escolhendo as palavras com cuidado. "O oculto é diferente. Eu me mantive longe disso. Acredito que mexer com ele pode ser perigoso, e isso inclui usar um tabuleiro ou Ouija." Até aquele momento, Chris considerava Mary Jo uma mulher de bom senso, mas agora, em seu comportamento, naquele instante, fez ela ter um mau pressentimento. Tentou afastar a sensação. Por favor, Mary Jo", respondeu ela sorrindo. "Você não sabe como esses tabuleiros funcionam? É só o subconsciente da pessoa, só isso." "Sim, talvez", respondeu Perry. "Poderia ser uma sugestão, mas em muitas histórias que já ouvi sobre centros espíritas e tabuleiros ou Ouija, todas elas, Chris, parecem indicar a abertura de uma porta de algum tipo." Eu sei que você não acredita no mundo dos espíritos, mas eu acredito. Se estou certa, talvez a ponte entre os dois mundos seja o que você mesma acabou de mencionar, o subconsciente. Só sei que coisas parecem acontecer. E, minha querida, há hospícios no mundo todo repletos de pessoas que mexeram com o oculto. Você está brincando, Mary Jo, não está? Silêncio. Então ela voltou a falar. Em 1921, uma família de 11 pessoas na Bavária, não lembro o nome, mas você pode procurar no jornal, enlouqueceu pouco tempo depois de tentar fazer uma sessão espírita. Todos os 11. Eles incendiaram a casa e, quando destruíram os móveis, tentaram queimar o bebê de 3 meses de uma das filhas mais novas. Foi quando os vizinhos entraram e os impediram. A família toda foi internada no hospício. "Minha nossa!" exclamou Chris ao pensar no Capitão Howdy, que agora se transformara numa ameaça. "Doença mental? Será?" "Eu sabia que devia ter levado Riggs a um psiquiatra." Por favor", retrucou a Sra. Perry, dando um passo à frente para a luz. "Não ligue para o que eu digo. Ouça seu médico." Ela parecia tentar acalmar Chris, mas sem muita convicção, então continuou sorrindo. "Sou ótima com o futuro, mas com o presente sou péssima." Ela procurava algo dentro da bolsa. "Onde estão meus óculos? Veja só, eu os guardei no lugar errado." Pronto, aqui estão." Ela os encontrou num bolso do casaco. "Que casa linda!" comentou ao colocá-los e observar a fachada. "Dá uma sensação de conforto." "Que alívio!" exclamou Chris. "Por um segundo pensei que você fosse dizer que a casa é assombrada." A Sra. Perry olhou para ela, séria. "Por que eu diria algo assim?" Chris estava pensando numa amiga, uma famosa atriz de Beverly Hills, que vendera a casa por insistir que tinha visto um fantasma. Sorrindo sem graça, Chris deu de ombros. "Não sei, estou brincando." "É uma casa boa e agradável", garantiu a Sra. Perry de modo firme. "Já estive aqui antes, sabia?"
Muitas vezes. É mesmo? Sim. Um amigo meu morava aqui, um almirante da marinha. Eu recebo cartas dele de vez em quando. Está embarcando de novo, coitado. Não sei bem se sinto falta dele ou desta casa. Ela sorriu. Mas seria ótimo ser convidada para vir de novo. Mary Jo, eu adoraria que você voltasse. De verdade, você é uma pessoa fascinante. Olha, por que não me liga na semana que vem? Sim, adoraria saber como sua filha está. Você tem meu número? Sim. O que havia de errado? Chris ficou tentando imaginar. O tom de voz da médium estava estranho. Bem, boa noite, disse a Sra. Perry, e obrigada de novo pela noite incrível. Antes que Chris pudesse responder, a mulher começou a descer a rua com pressa. A dona da casa a observou e, lentamente, fechou a porta da frente, sentindo uma letargia se abater sobre ela. Que noite, pensou ela, que noite. Então foi até a sala de estar e parou perto de Willie, que estava ajoelhada no tapete, esfregando a mancha de urina com um pano. Aplicarei vinagre branco, disse, 2 vezes. Está saindo? Talvez agora saia. Não sei, vamos ver. Não dá para saber até secar. Que observação maravilhosa, incrível. Vá para a cama, sabichona. Vamos, deixa assim por enquanto, Willie. Vá dormir. Não, vou terminar. Está bem, obrigada. Boa noite. Boa noite, senhora. Chris começou a subir a escada com passos desanimados. O curry estava delicioso, Willie, comentou ela. Todo mundo adorou. Obrigada, senhora. Chris foi até o quarto de Regan e viu que a filha ainda dormia. Então, lembrou do tabuleiro Ouija. Deveria escondê-lo? Jogá-lo no lixo? Caramba! Perry fica séria quando fala dessas coisas. Ainda assim, Chris sabia que o amigo imaginário era algo mórbido e nada saudável. Sim, acho que preciso me livrar dele. No entanto, estava hesitante. Parada ao lado da cama da filha, ela se lembrou de um episódio que ocorreu quando a menina tinha 3 anos, na noite em que Howard decidiu que ela já estava grande demais para continuar dormindo de chupeta. Algo a que já estava acostumada. Ela tirara a chupeta dela naquela mesma noite e Regan chorou até as 4 da manhã e passou dias histérica. Chris temia que uma situação parecida ocorresse agora. Melhor esperar até contar tudo ao psiquiatra. Além disso, pensou, a Ritalina ainda não havia surtido efeito. Então decidiu, por fim, esperar para ver. Chris foi para seu quarto, deitou-se na cama e caiu no sono quase imediatamente. Acordou ao som de gritos da filha. Mãe, vem cá! Vem logo! Estou com medo! Estou indo! Regis, estou indo! Chris disparou pelo corredor até o quarto de Regan, gritando, chorando, ouvindo o som de molas da cama sacudindo. Querida, o que houve? Perguntou Chris. Ela acendeu a luz. Deus Todo-Poderoso. Com o rosto banhado em lágrimas, contorcido de medo, Regan estava deitada de barriga para cima, segurando-se nas laterais da cama estreita. Mãe, por que a cama está chacoalhando? Gritava ela. Faz isso parar! Estou com medo! Faz parar! Mãe, por favor, faz parar! O colchão sacudia violentamente de um lado para o outro.